O Palmeiras já está nos preparativos finais para receber o River Plate pelo segundo e decisivo duelo das quartas de final da Libertadores da América. Mais 90 minutos para Palmeiras e River Plate decidirem quem fica com a vaga para a semifinal. O Verdão que tem a vantagem do empate. Um empate já é o suficiente para colocar o Palestra na semifinal da principal competição de clubes do continente. Como é que chega o Palmeiras, que venceu no fim de semana, entrou com o time reserva, goleou o Fortaleza por 4-1. Rafael Veiga abriu o caminho da goleada, voltou a marcar após quase 4 meses de jejum e passou pela zona mista, conversou com jornalistas, falou sobre o momento dele com a camisa do Verdão e também projetou o duelo contra o River Plate. Ainda nesse vídeo, eu vou trazer aqui uma informação sobre o técnico Abel Ferreira e a renovação de contrato. Quando será que vai sair? O que se sabe da renovação de contrato do técnico Abel Ferreira com a Sociedade Esportiva Palmeiras? Então chega mais que eu te conto toda essa história. Já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute para não perder nenhuma informação da Sociedade Esportiva Palmeiras. E se estiver chegando agora e aparecer a opção do hype para você, bora hypar o vídeo. Assim a gente conversa com mais palmeirenses dentro da plataforma do YouTube e você não perde nenhuma atualização do Palestra. Então vamos lá, no fim de semana o Palmeiras goleou o Fortaleza por 4-1 jogando no Allianz Parque, uma rodada que foi muito boa para o Verdão, já que derrotou o Fortaleza e o Flamengo acabou empatando com o Vasco da Gama em 1-1. O Palmeiras, que está invicto há 11 rodadas no Campeonato Brasileiro 2025, é a atual sequência invicta maior da competição nesse instante, nesse momento, 11 jogos de invencibilidade e contabilizando todas as competições, o Palmeiras, que nos últimos 9 jogos vem de 7 vitórias e 2 empates. Desde aquela eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, o Palmeiras não perdeu mais. Cresce em um momento importante e decisivo da temporada. E esse jogo também foi importante para o técnico Abel Ferreira fazer a gestão de elenco, fazer a gestão de energia, já de olho no River Plate nesta quarta-feira, para entrar na quarta-feira na máxima força, na máxima energia com seus principais jogadores. E a unidade de força do Palmeiras, a segunda unidade de força, os reservas que entraram, deram conta do recado. Porque, embora a gente possa destacar o Andréas Pereira, que marcou pela primeira vez com a camisa do Verdão, cada vez mais solto, talentosíssimo, o novo 8 da Sociedade Esportiva Palmeiras, o Andréas Pereira, e vai agregar em muito a esse elenco no restante da temporada. Já vi muitos comentários sobre aquilo que eu destacava até em outro vídeo, das características do Andréas Pereira, jogador que bate muito bem na bola. O Palmeiras voltou a ter a bola parada como uma arma dentro dos jogos. E o Andréas Pereira mandou muito bem, marcou 2 vezes de fora da área, jogador que chega para ser titular e agregar ao elenco. Apesar de tudo isso, os titulares que entraram, a cavalaria que entrou no segundo tempo foi importante para sacramentar de vez o resultado, mas os reservas do Palmeiras estavam vencendo já o Fortaleza por 2-1. O Rafael Veiga marcou o primeiro gol em cobrança de pênalti, o Veiga que não marcava há quase 4 meses, desde o fim de maio, em compromisso pela Libertadores da América, ficou um tempinho afastado dos gramados, por conta de dores no pubis, agora recuperado 100%, ele passou pela zona mista e falou com os jornalistas a respeito desse momento dele com a camisa alviverde. Você acha que o Veiga vai dar a volta por cima com a camisa do Verdão? Temporada aí de altos e baixos, mais baixos do que altos. E agora tenta recuperar a confiança e já deu um belo passo marcando um gol contra o Fortaleza. Vamos acompanhar aqui o Rafael Veiga no canal do YouTube Pedro Marques Fute. A opinião é você não ficar dependente de elogios e também nem quando você ser criticado, você, igual a Abel fala, colocar a cara na terra, né? Você tem que ser você, tem que saber quem você é, sua identidade, porque daí você não fica nessa gangorra da vida de faço gol, agora eu tô bem, tô feliz, ou perco o gol, agora tô triste, tô mal. Né? Então eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o momento que eu passei de dores, o quão ruim foi também. E, bom, tô feliz que tudo isso passou, tô feliz que eu parei, consegui recuperar e tô motivado comigo e com o time também, que a gente tem crescido, né, nos últimos jogos, e tô motivado para a gente conquistar títulos esse ano. E o segundo gol do Palmeiras
é marcado por um jogador que também está precisando dessa confiança, o Ramon Sosa. E uma bela assistência, o lançamento do Mikael, que é outro jogador também que chegou nessa temporada, muitas caras novas nesse elenco da Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras 4, Fortaleza 1. O River Plate também entrou em campo no fim de semana com o time reserva, já projetando o Palmeiras, mas acabou sendo derrotado por 2-0. E falando um pouquinho do momento do adversário do Verdão, é claro que a gente sabe que Libertadores é outra pegada, é outra mobilização, mas o River Plate, até para te situar, você que acompanha o canal do YouTube Pedro Marques Chute, antes do primeiro duelo lá no Monumental contra o Palmeiras, naquela semana que antecedia o grande confronto entre Palmeiras e River Plate, o Marcelo Gallardo, ele acabou sofrendo uma crítica interna dentro do River Plate, o intocável Marcelo Gallardo, quando a gente fala da história do clube, como jogador, como técnico, muito vitorioso. E o Francescoli, que também é ídolo do River Plate, jogou muita bola e hoje faz parte da diretoria do River Plate. Ele deu entrevista à TV Argentina e, muito amigo, acabou fazendo uma crítica, um questionamento ali ao trabalho feito pelo Marcelo Gallardo. Porque o River Plate, galera, investiu mais nessa temporada em contratações do que o Flamengo. Para a gente ter uma ideia aqui sobre efeito de comparação com clubes brasileiros, até fugindo um pouco, indo na contramão de outros times argentinos, o River Plate gastou algo em torno, fazendo aqui a conversão, dos 330 milhões de reais. Jogadores como Castanho, da seleção colombiana, Driussi, e o Flamengo, que gastou algo em torno de 270 milhões de reais. Destaque para Saul, Emerson Royal, Samuel Lino. E o River Plate conseguiu gastar mais que o Flamengo, mas ainda não mostrou em campo um futebol compatível com esse investimento. E o Francescoli fez esse questionamento na TV argentina para cima do Gallardo. Falou assim, mexeu muito no elenco, muitos jogadores chegaram e o time ainda não tem uma cara, o time ainda não performa da maneira que se esperava. Aí o River derrota o Estudiantes na casa do Estudiantes. Isso já dá uma amenizada na pressão. Aí entra naquela semana de Libertadores, Palmeiras, Monumental, aquela mobilização toda. Mas aí perde para o Palmeiras, agora nesse fim de semana perdeu com o time reserva. Então tem pressão para cima do técnico Marcelo Gallardo. O Gallardo sofrendo até uma pressão parecida com aquela que o Abel Ferreira sofreu no primeiro semestre. Um time que investiu muito em contratações, alguns velhos conhecidos que já foram campeões até mesmo de Libertadores, de títulos com o Marcelo Gallardo, e o time não está rendendo da maneira que se esperava, da maneira que se imaginava. O River Plate me chamou a atenção no primeiro duelo lá em Buenos Aires, com o meio de campo muito envelhecido. O Enzo Pérez, que tem 39 anos, o Nacho Fernandes com 35. Isso me chamou a atenção. Se entrar com esse time mais envelhecido, mais experiente, com essa fase que o Palmeiras vem atravessando, ainda mais meio de campo do Palmeiras, com Aníbal, Lucas Evangelista, Andréas Pereira, o Palmeiras tem tudo para vencer novamente o River Plate e confirmar a sua classificação nesta quarta-feira. Tanto que a mudança do River Plate no segundo tempo, no jogo passado, passa um pouco pelas substituições do Gallardo, que colocou uma molecada, jogadores mais jovens, para dar uma sustentada ali no meio de campo. Do lado alviverde, a dúvida para esse jogo está na lateral direita, o Kelvin, que sofreu um trauma no pé ainda no duelo de Buenos Aires. Vem trabalhando nos últimos dias, realizando trabalhos específicos para ficar à disposição do técnico Abel Ferreira, mas a presença do Kelvin ainda é incerta. Se não reunir condições de jogo, se não estiver 100%, o Giai deve ser o titular, deve começar no 11 inicial do Palmeiras. E nós vamos ouvir aqui o Rafael Veiga projetando essa partida. Ele falou algo importante, que eu concordo, que esse jogo vai definir muita coisa. Essa semana de Libertadores, eu acho que vai definir muita coisa, principalmente para Palmeiras e Flamengo. Em termos aí de campanhas em Libertadores, em Campeonato Brasileiro, quem vai priorizar o quê? Se o Palmeiras vai priorizar Campeonato Brasileiro ou Libertadores, Flamengo a mesma coisa. Já pensou se o Flamengo cai lá na Argentina? Pode acontecer. Vamos ouvir o Rafael Veiga, ele fala, você acompanha aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute. A gente não pode pensar dessa forma, até porque eu acho que foi 2021 que a gente jogou contra eles, se eu não me engano.
Fizemos 3-0 lá e depois aqui foi um jogo que acabamos sofrendo, então a gente, né, que está mais tempo, tem que levar esse aprendizado. O Abel falou uma frase muito legal lá, né, que a gente sabe da importância do River, a gente, né, estuda, a gente cuida, né, mas a gente não pode temer ninguém. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui, encarar o jogo, né, como se estivesse 0-0, fazer um grande jogo. E não dá nada, a gente sabe da importância desse jogo, a gente sabe o quão, né, cascudo eles são em tipo de competição, mas a gente também nos últimos anos demonstrou, né, que a gente é bastante experiente nisso. Então esse jogo foi importante, né, porque quando a gente entra em campo, independente se é quem está jogando mais ou menos, a gente representa o Palmeiras. Então que bom que a gente ganhou, dá confiança também para quem não estava jogando tanto, mas quarta-feira a gente sabe que é o jogo que vai definir muita coisa. Tá aí o Veiga, a gente sabe que esse jogo vai definir muita coisa. E eu quero saber o seu palpite aqui nos comentários, a sua expectativa para Palmeiras e River nesta quarta-feira. A bola rola às 21h30 no Allianz Parque. E sabe quem vai acompanhar esse jogo das tribunas, dos camarotes, da Arena Alviverde? Hugo Cajuda, empresário do técnico Abel Ferreira. Ele que também cuida da carreira de outros técnicos portugueses, muitos deles tiveram passagem aqui pelo futebol brasileiro ou estão aqui no futebol brasileiro, como é o caso do Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro. Ele chega ao Brasil entre terça e quarta-feira, vai acompanhar de perto esse jogo no Allianz Parque, Palmeiras e River Plate. É uma viagem para cuidar dos seus clientes, para cuidar do técnico Abel Ferreira e de outros técnicos que são agenciados pelo Hugo Cajuda. E a expectativa da diretoria do Palmeiras é que o empresário do Abel possa conversar e avançar na renovação de contrato do técnico português. Como falamos aqui no canal, o Palmeiras tem pressa para definir essa situação quanto antes. A Leila Pereira já manifestou publicamente, o Anderson Barros, diretor de futebol também, e a Leila quer o Abel até o fim da gestão dela, quando se encerra em 2027. E essa viagem do empresário do Abel pode sim definir muita coisa na renovação de contrato do técnico Abel Ferreira, que na última entrevista coletiva deixou uma indireta no ar, que intrigou muita gente, muitos torcedores. Confere só. E termino como comecei. O Brasil é um país especial. Tá bem? Obrigado, Abel. Tá aí. O empresário do Abel Ferreira, que vem ao Brasil para acompanhar Palmeiras e River Plate. Confirmei a informação do grande Leonardo Barbieri, lá do portal Nosso Palestra. E fica essa expectativa da diretoria do Verdão para que o Abel Ferreira possa assinar, enfim, a renovação de contrato. Fiquei sabendo até nos bastidores que o Palmeiras cogita até mesmo diminuir o tempo de contrato oferecido ao Abel, se esse for um empecilho para o técnico português. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, o seu palpite para Palmeiras e River Plate, e se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma informação, nenhum detalhe da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tamo junto, forte abraço.